A partir de agora, pela Rádio Mundial. Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade, mais um programa Consciência e Revelações. Consciência para nós falarmos da sabedoria maior, da essência da verdade como consciência que existe eventualmente em nossas situações de vida, como remorso, às vezes como intuição, às vezes como uma verdade intrínseca dentro do nosso ser, que fala dentro de nossa cabeça, avisando perigos eminentes, avisando lampejos também de oportunidades e também remorsos sobre questionamentos de fórum íntimo, mas temos muito pouco contato com a consciência. A consciência é algo verdadeiro, é algo abrangente, é algo completo que nós adquirimos à medida que trabalhamos a mente. Somos simplesmente pensadores e pensadoras e, como tal, extraímos a sabedoria que está inserida no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal. Sabedoria esta que determina a finalidade para que cada qual, cada coisa, cada item que está manifestado, que está existindo, tem finalidade ou tem destino. O que é destino? Destino é a finalidade, é o uso, é o porquê da existência das coisas. E tudo tem destino, tudo tem uma escatologia, tudo tem uma finalidade ultérrima, e todo esse conhecimento inserido no contexto evolutivo, como pensadores e pensadoras, nós extraímos e captamos esse conhecimento inserido na manifestação. E consciência vem a sabedoria completa, o conhecimento integral, como verdade, como realidade e como o processo da manifestação como um todo. Assim, nós temos pouca consciência. Nós vivemos mais no mundo da fantasia, no mundo da ilusão, no mundo da mentira, e através das fantasias, das ilusões, como pensadores, nós tentamos ganhar espaço e transformar a nossa vida energia em vida consciência. E este programa tem como objetivo, portanto, falar do que é consciência. Consciência e revelações. E revelação é mostrar e depois guardar novamente. Então nós abrimos para vocês o conhecimento sagrado, o conhecimento iniciático, e ele fica aberto, e aquele que pegou, pegou, aquele que embarcou, embarcou, e aquele que não pegou ou não embarcou, simplesmente ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não captou nada, e assim é. Então nós trazemos muitas vezes verdades cíclicas, trazemos conhecimento da sabedoria iniciática das idades, conhecida como Gupta Vidya, ou ciência da verdade, sabedoria dos Traishumarutas, ordem tibetana maior, que está por trás, que alimenta e mantém todo o conhecimento de todas as linhas nas artes, religiões, filosofias, ciências e de todo o conhecimento humano. E hoje, então, nós vamos falar um pouco da consciência de Maitreya, da consciência do Senhor que vai comandar todo o ciclo de Aquário. Nós sempre falamos que o ciclo de Aquário começou no dia 20 de março de 2006. Portanto, nós vamos fazer 3 anos de existência, já que no próximo dia 20 para 21 de março completaremos 3 anos do ciclo de Aquário. É muito pouco para um ciclo eficaz e efetivo de 2000 anos. E estamos ainda com o resgate, ou com o interregno, ou com a passagem do ciclo de peixes para o ciclo de Aquário. E muitos acontecimentos de Aquário ainda estão por vir até o ano de 2013 em maior significância. E pouco a pouco, para e passo, o mal vai começar a recrudir e o bem vai começar a ser encorpado. E pouco a pouco
nós vamos ter novamente a consciência de uma nova família, de uma nova era, de uma nova civilização, de novas religiões, de novas tecnologias, de novos conhecimentos com o advento de Maitreya. E aqui vem o grande questionamento de fórum íntimo que a maioria das pessoas tem. Que história é essa de Maitreya? Quem é Maitreya? Maitreya é um avatara, e o avatara, ele representa aquela consciência que ciclicamente vai dando os padrões evolutivos. Ela está 100% e permanentemente presente no contexto evolutivo. O último avatara manifestado foi Yoshua Ben Pandira, conhecido como Jesus, o Filho do Senhor. E esta figura, chamada como Jesus, comandou o ciclo evolutivo desde o ano 5 de nossa era, quando ele tinha 12 anos, até o ano 2005, que terminou em 20 de março de 2006, já que segue o calendário verdadeiro astronômico, astrológico, que o ano começa em 20 para 21 de março, no ponto vernal, que é o ponto de referência da Terra com o Sol, com a Lua, com todos os demais planetas, com todas as demais estrelas, porque é o ponto de equinócio, onde o dia tem exatamente 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então nós temos a figura de Maitreya. E quem é Maitreya? É o mesmo Jesus. Quem é Jesus? É o mesmo Buda. Quem é o Buda? É o mesmo Krishna. Que é o mesmo Krishna? São os mesmos 100 Zoroastro da manifestação da antiga Pérsia, hoje Irã. São os mesmos 28 Vyasas, são os mesmos 7 Rishis, são os mesmos 7 Prajapatis, são os mesmos 7 Elohims, anjos da presença ou as divindades de todas as religiões. O avatara, ava quer dizer descida, e tara vem de lei ou de Torá, ou seja, é a própria descida da lei no contexto humano, no contexto evolutivo. E Jesus sempre esteve presente no contexto evolutivo, desde que ele nasceu no ano -7, os 7 anos antes do ano 0, até o ano 5, quando ele tinha 12 anos de idade, e aí foi iniciado nos mistérios da Caxemira, nos mistérios de Urkemi, que representa o seu iniciador maior, já que a manifestação crística era uma essência trina. Ele era trimembrado em João Batista, que era o aspecto humano, em Jeffersus, ou o Jesus que morreu na cruz, e em Urkemi, representando Micael, o sexto princípio, o iniciador. Micael foi aquela consciência que, com a espada flamejante, jogou Lúcifer no contexto da evolução. E Micael em si quer dizer quem como Deus. Então, com o brado de quem como Deus, ou seja, Micael, gritando Micael, o sexto anjo jogou o quinto anjo, Lúcifer, Luciferus, portador da luz, no contexto evolutivo. E aí a evolução ganhou o impulso e todo o processo Terra começou a ser comandado pelo quinto Senhor, pela quinta essência, já que o quarto Senhor, que corresponde a Atlas Bel, que corresponde à figura que a gente chama de Rafael, a figura que a gente chama terrena ou do Senhor da Terra, foi substituída por Arabel, o quinto Senhor. E o sexto Senhor é representado por Aquibel ou por Micael. Então, Micael ou Aquibel, Arabel ou Lúcifer e Atlasbel ou Rafael representam as consciências respectivas terrena, angélica e semideuses, ou humana, angélica e semideuses. E através desse contexto trino nós temos todo o contexto de comando da face da Terra. E a figura central que comanda esta trimembração é a figura de Melquisedeque, o Senhor das duas faces. Na face esquerda ele representa o não-Deus, na face da direita, Deus. Na face esquerda, ele representa o mal, na face da direita, o bem. Na face esquerda, trevas, na face da direita, luz, na face esquerda, ignorância, na face direita, sabedoria, criança, velho, homem, mulher, todo o jogo dual da própria humanidade. E Melquisedeque é o espírito, a consciência maior, o grande arcano, o grande mistério, que tem como corpo físico o próprio planeta Terra e que representa todo o comando evolutivo existencial. E esse comando evolutivo existencial, ele é feito através de padrões.
E os avataras são, portanto, padrões cíclicos que são colocados no contexto evolutivo exatamente para nortear e comandar ciclos de evolução. Então, o avatar de peixes, do ciclo anterior de peixes, foi Jesus, o Yoshua Ben Pandira, que comandou desde o ano 5 até o dia 20 de março de 2006. E aí acabou o ciclo de Jesus. Jesus já não comanda mais o contexto terreno, mas o outro Jesus, a volta dele, e aqueles evangélicos, aqueles cristãos que colocam que Jesus voltará, que Jesus já voltou, que Jesus já está, representa então o novo avatar. Só que ele muda de nome e o nome dele agora é Maitreya. O nome não importa, o que importa é a sua consciência, o que importa é o seu poder e a sua função como padrão evolutivo do homem e da mulher de 2006 até 4006. E aí nós temos todo o contexto da evolução. Jesus sempre esteve presente no contexto evolutivo. A gente sabe no calendário real, no calendário das escolas de iniciação, que ele nasceu no ano -7 e que quando tinha 12 anos, ou seja, no ano 5, ele foi iniciado na Caxemira por seu irmão Urkeme. Com nobreza, com realeza, ele compreende todas as histórias de Jaluka, todas as histórias do menino Juzo, do menino Juzu, de Jesus. Então tem vários nomes que caracterizam. E o Ser al-Hassan, então tem muitos nomes que caracterizam essa figura. Mas como nesse período de iniciação, até que ele tivesse 37 anos no nosso calendário, aí ele se manifestou e morreu com 40 anos. Aí vem a história de Jesus, que morreu, mas não morreu, ele ascendeu aos céus, porque através do sacrifício do Gólgota, o sacrifício da cabeça, ele se deu em holocausto da humanidade e passou a ser o padrão evolutivo ad eterno. Então, para todo sempre, até o final da evolução, considerando que a Terra tem 1.965.884.808 anos de existência, e que é o momento atual da evolução, e que vai continuar essa evolução até 4.320.000.000 de anos no ciclo total da Terra, ele será sempre o padrão. Mas a cada padrão cíclico, a cada momento cíclico, a cada fase cíclica, ele se manifesta com um outro nome. Mas é o mesmo Jesus que ascendeu aos céus e que será o padrão por toda a humanidade ad eternum, no quarto sistema, que é o sistema Terra. E aí então Maitreya representa o retorno de Jesus, representa o retorno de uma nova consciência. E Jesus comandou a evolução até o dia 20 de março de 2006. E mudou muito, porque desde o ano 0, não é, do calendário comum, ou do ano 5, até o ano 2005 ou 2006, nós tivemos um período onde a evolução esteve estagnada. Ou seja, a gente apenas tinha cavalo, biga, carroça, não é? Durante séculos e séculos, e o processo religioso, através da religião enfiada a goela abaixo por Constantino, que foi a religião católica adotada pelo Império Romano, porque ele não era cristão coisa nenhuma, mas simplesmente adotou uma religião para ser utilizada, ele e a sua mãe Helena. Aí então criaram todo o processo da evolução, e aí nasce o catolicismo como universal, a religião universal do Império Romano. E aí começou todo o processo religioso que conteve a evolução através do fanatismo, através dos dogmas, através das inquisições, através da caça às bruxas, aos bruxos, através da morte daqueles que seriam cientistas, químicos, físicos, que trariam uma tecnologia para o mundo, mas isso, o processo fanático religioso pelo cristianismo e por outras religiões também, bloquearam o contexto evolutivo. E quando nós chegamos lá em 1900, né, um pouco antes de 1900, o que a gente tinha? A gente tinha a máquina a vapor, que era a máquina mais evoluída, e as constantes carroças, bigas, etc. Evoluímos muito pouco, tanto na arte, quanto na ciência, quanto na tecnologia, e vivemos um período de obscurantismo total,
onde somente a religião funcionava, e aí vinha todo o processo da pobreza, todo o processo da realeza, e junto com a realeza, junto com os feudos, aí a religião estava por cima, alegando sempre que o pobre entraria no reino do céu, enquanto que eles viviam na própria riqueza, em comunhão com reis, marqueses, duquesas, e com todo o processo feudal. Aí isso tudo atrasou a evolução. E o próprio Jesus, então, comandou a evolução, criou uma série de condições para que muitas pessoas, através de seus esforços, pudessem santificar ou santificarem-se. Aí nós tivemos um processo religioso degenerativo na questão da evolução como um todo. E aí, em 1890, nós tivemos o julgamento do Senhor do Mundo, do Rei do Mundo, de Melquisedeque, do próprio Rei do Mundo. Isso está constado em um livro de Ferdinand Ossendowski, que chama Bestas, Homens e Deuses, e lá então ele fala da profecia do Rei do Mundo, da profecia de Melquisedeque, onde, olhando o contexto evolutivo, olhando o padrão que a humanidade deveria ter em tecnologia, em ciência, em evolução, e o que tinha, simplesmente veio o julgamento final. De cada 10.000 sobraria apenas um, e esse um ainda ficaria louco, doido, varrido, e a evolução estava degenerada. Isto aconteceu em 1890. E aí, o que aconteceu? Em 1900, houve uma alteração. O próprio Melquisedeque se manifestou através de 7 aspectos crísticos, ou fez com que a volta de Jesus acontecesse, e ele voltou através de seus 7 aspectos, nascendo respectivamente nos dias 1 a 7 de julho de 1900, e aí cada um numa tônica, na tônica da magia, na tônica das artes, na tônica da política, na tônica da tecnologia e conhecimento científico, na tônica da literatura, na tônica das religiões, e na tônica da cura, da medicina e das práticas das fisiologias humanas. E aí nasce então 7 seres, chamados 7 mestres da atualidade, 7 aspectos do próprio Yeshua Ben Pandira, do próprio Jesus, que aí comandaram a evolução, e à medida que eles foram crescendo, trazendo todos os padrões evolutivos, a humanidade foi crescendo a partir de 1900. Então, de 1900 até 1956, quando houve o julgamento final da humanidade, ou seja, completando os 56 arcanos maiores do Tarot Total, nós tivemos então nesses 56 anos todo o desenvolvimento da tecnologia que condiz com o momento tecnológico no estado de arte atual. Ou seja, nós tivemos toda a tecnologia do automóvel, da aviação, dos utensílios domésticos, da parte eletroeletrônica, nós tivemos das máquinas, dos sistemas de toda a sociedade, e todo o conhecimento foi colocado através desses 7 seres, nas 7 linhas do conhecimento, isso na literatura, nas artes, no conhecimento científico, no conhecimento tecnológico, no conhecimento das religiões. Então nós tivemos uma diversidade muito grande. E de 1900 até 1956, nós tivemos então um período onde ganhamos e recuperamos o atraso evolutivo. Só que para nós que vivemos nessa época, e nossos pais e avós, principalmente pais e avós, nós tivemos então uma metamorfose social, uma transformação evolutiva de imenso poder. Ou seja, simplesmente das carroças, das bigas e da máquina a vapor, nós tivemos toda a tecnologia moderna. E com isso nós tivemos uma aceleração no processo evolutivo, e aquele julgamento de Melquisedeque, que foi feito em 1890, de Baramti, e esse julgamento que dizia de que cada 10.000 apenas sobraria um, mudou totalmente a sua quantidade numérica e a sua quantidade expressiva de julgamento. E o julgamento foi feito então em 1956, no dia 21 de março de 1956, onde foi dado um novo padrão. E dentro desse padrão, grande parte da evolução vai descontinuar, mas grande parte também vai continuar no ciclo de Aquário. E aí tem o padrão, onde foi determinado pelo número 28,
que corresponde aos 28 arcanos menores masculinos e 28 arcanos menores femininos, ou seja, os femininos são 14 nidanas, ou defeitos, ou imperfeições, ou coisas negativas que a mulher tem, são 14 nidanas e 14 skandhas, ou fatores positivos que ela tem. No tarô menor, ligado aos naipes do baralho, são 14 cartas de paus, rei, rainha, cavaleiro, valete, de 10 as, que representam os fatores negativos da mulher, cartas de paus. As cartas positivas representam as cartas de taça, de copa ou de coração, tanto faz, as cartas vermelhas, que dão o contexto positivo, os skandhas da mulher, que são 14. E aí vem as cartas do homem, são 14 cartas negativas, as cartas de espada, que representam as nidanas ou fatores negativos que o homem tem, e 14 cartas positivas, a gente chama espadas ou gládios, e as positivas que são de ouro moeda, que representa as cartas fantásticas que o homem tem. Ou seja, os poderes, as qualidades, as skandhas ou fatores positivos que o homem tem. Então, em 1956 foi estabelecido o número 28 de julgamento. E como é que é esse número 28? Ele é representado pelo Avatara, nesse caso o próprio Melquisedeque se manifestando na figura de seres humanos, fez o julgamento de 21 de março de 1956 e já definiu o padrão evolutivo para o homem e para a mulher, ou seja, o máximo de nidanas ou de fatores negativos que alguém pode ter. Então quem tiver acima disso não entra no aquário, e quem tiver abaixo desse máximo entra no aquário. Então existe um limite máximo de nidanas ou de fatores negativos, e existe o limite mínimo que deve ser atingido de skandhas ou fatores positivos. Quem atingiu menos também não entra. Então quem atingiu esse valor mínimo ou excedeu esse valor mínimo também adentra ao ciclo de aquário. Então esse é o padrão de julgamento. E quando nós morremos, no instante de morte, nós somos automaticamente julgados. As pessoas que nasceram antes do dia 10 de fevereiro de 1935 não entram nesse julgamento, porque o padrão avatárico não aconteceu. E por que 1935? Porque foi a data de nascimento de Aquidorje e Aquigorje, do aspecto rigor e amor, que antecedem o aspecto de nascimento do Avatara. E aí vem o nascimento do Avatara, que nós comemoramos esta semana passada, que foi Maitreya, no aspecto masculino e feminino, que nasceu no dia 24 de fevereiro de 1949. E Maitreya, Mário Lúcio, Maitreya feminino, Maria Lúcia, representam em nomes portugueses, em nomes brasileiros, exatamente as essências avatáricas que vão comandar o ciclo de aquário agora. Mas devido às radioatividades e ao local que eles nasceram, porque eles são norte-americanos, nasceram em El Moro, no deserto do Novo México, na fazenda Cimarrón, e nascendo lá no dia 24 de fevereiro de 1949, ficaram na face da terra 2 anos protegidos por adeptos, e ali a gente teve, na mesma região, Helena Petrovna Blavatsky, que também atacada pela Monopol, atacada pela máfia, atacada pelas forças do mal, foi morta, lancetada no peito, e depois uma sósia dela, um tulco dela, uma expressão dual dela, já que ela tinha duais, ela era setenária também, aí assumiu a postura dela, mas sem o mesmo potencial da primeira, que tinha sido diretamente iniciada por Kuthumi, pelo mestre Kuthumi e pelo mestre Moria, dos 7 mestres da sabedoria, Moria, Hilarião, Joalcuro, Serapis Bey, Veneziano, Kuthumi e Germano. E aí então nós temos essa figura de Maitreya, norte-americana, que nasceu em 1949, dia 24 de fevereiro, que comemoramos recentemente, e que depois, em 1951, devido às radioatividades existentes naquela região, já que ficava apenas 100 milhas de distância do ponto onde fizeram o Baby, que jogaram Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, então ali é um processo que ainda hoje é complicadíssimo, aí não tinha condição de ficar na Terra. Então eles entraram em sono paranoxipânico, onde a evolução fica estancada, ela não tem o processamento,
e depois em sono paranichipânico foram interiorizados através do Yucatán, no México, e depois para os mistérios do roncador. E ficaram em latência, sem envelhecer, sem nada, eles que tinham 2 anos. Os outros, que eram Aquidorge e Aquigorge, que nasceram em 1935, não é? Tinham em 49, 16 anos. Então, quando eles tinham 18 anos, também foram interiorizados. E assim ficaram guardados. Então, Aquidorge e Aquigorge, com 18 anos, entraram em sono paranichipânico. Maitreya, aspecto masculino e feminino, com 2 anos, entraram em sono paranichipânico. E aí ficaram até 1989, com a queda do Muro de Berlim, na mudança social total, onde tudo terminou, onde os 3 poderes, que a gente chama de democracia, de comunismo, né? Democracia ou capitalismo, né? De comunismo, né? De socialismo, tudo isso então desmanchou e agora a gente está na busca de um sistema mais moderno, mais atual. E aí eles voltaram à baila, ou seja, pararam o sono paranichipânico e continuaram o seu processo de vida e o seu processo de evolução. Então, de 1989 até o ano que estamos agora, que é 2009, quantos anos passaram? 20 anos, não é isso? Então, 20 anos. Então, 20 anos com mais 2, então, quantos anos que eles têm? Mas se eles tinham 2 anos, né, quando foram interiorizados, acordaram em 1989, de 1989 até 2009, quantos anos temos, né? Nós temos 20 anos, então eles têm 22 anos. E os outros que foram interiorizados com 18 anos, com mais 20 anos, dá 38 anos. Então, a idade física aparente de Aquidorge e Aquigorge, Aquidorge, que comanda toda a destruição que está acontecendo na face da Terra, inclusive com as forças dos Rudras, ou de mexer nas forças da própria natureza. Então, o Cavaleiro das Idades, ele teria uma idade aparente de 38 anos. E Aquigorge, o construtor, que é aquele que vai construir o que Aquidorge destruir, também tem aparentemente 38 anos. E os outros, Maitreya, masculino e feminino, têm então a aparência atual de 22 anos. Isso nas datas atuais e no conhecimento atual. E no último dia 24 de fevereiro comemoramos isso. Então essa consciência que vai dar uma tônica de novas religiões, novas filosofias, de nova sociedade, um padrão evolutivo que vai comandar a evolução durante 2000 anos, é a própria volta de Jesus. Então o aspecto masculino e o aspecto feminino é o próprio Jesus e Maria do ciclo de peixes. No ciclo de Aquário, o processo de entrada no ciclo foi diferente, eles têm a mesma idade, não como mãe e filho, mas como gêmeos espirituais. E aí vem todo o mistério maior que eu procurei revelar para vocês nessa data. E no dia 24 nós tivemos a chegada do cometa Lunin. Lunin não tem nada a ver com outros nomes parecidos aqui no Brasil, mas sim com o telescópio daquele chinês de 19 anos de idade que descobriu, né, em Taiwan e na China depois também, com outros chineses, este cometa que aí está. Cometa verde, verde de Forat, e sempre que entra um cometa junto com um ciclo que está começando, um cometa novo, nós temos o prenúncio de grandes transformações, tanto do lado do aspecto negativo como aspecto positivo. É um cometa fraco, é difícil de ser visto, a gente consegue somente com o telescópio e com a noite muito limpa, mas dá para ver, não é isso? Apareceu na constelação de Libra, mas seguindo no céu, ele chega a aparecer junto com o giro do firmamento, junto com Órion, e é muito fácil de ser visto também, e o referencial sempre é Saturno. Então veja que a gente tem um cometa anunciando grandes transformações nesse ciclo de Maitreya. E aí a gente está comemorando, e esse programa que eu falei um pouco mais de Maitreya foi para enaltecer o aniversário do seu nascimento, né? Tanto Maitreya, a Pavanadeva como Mitradeva, que aconteceu no dia 24 de fevereiro. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já com a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Você está ouvindo pela Rádio Mundial Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos.
Então, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa e sempre damos aqueles avisos importantes. Você já pegou aí papel, caneta, lápis? Então vamos lá aos nossos avisos. O que teremos hoje, dia 28, né? Das 15 até às 18 horas, é imperdível. Vamos falar do grande arcano, do grande mistério que sintetiza as 78 lâminas do tarô completo, que são 22 lâminas dos mistérios maiores, e também 56 lâminas dos mistérios menores do tarô. Então nós temos aí 78. E hoje vamos falar da lâmina 15, que 78, 7 mais 8 dá 15, que é o grande arcano, o grande mistério chamado de o Diabo. E o Diabo, na realidade, é o nome oculto do tarô. O tarô, ele se manifesta de uma maneira diferente do que a carta mostra. A realidade da carta 15 é a grande luz. E esta luz, transformando-se de trevas em luz, de ignorância em sabedoria, mostra a esfinge, que é a carta 15, mostrando totalmente a transformação. Representa toda a transformação planetária, representa toda a transformação da humanidade, toda a transformação dos 4 reinos e do contexto evolutivo como um todo, mas principalmente a transformação do homem e da mulher. Este é o processo da carta 15. A carta 15, ela permite responder toda e qualquer pergunta sobre todo e qualquer conhecimento ou assunto que você queira perguntar. O tarô realmente ele é real, ele é vivo, ele se manifesta de uma forma tridimensional ao consulente e ele fala a verdade explícita dentro da cabeça de cada um através dos processos da inteligência que comanda o tarô. E a inteligência que está no tarô é a inteligência das hierarquias de Vênus, ou dos anjos, ou inteligências de Vênus. Então não vamos falar hoje da carta 15, e a carta 15 representa um conhecimento fantástico, maravilhoso sobre toda a evolução. É a carta mais importante do tarô. É a carta que representa o grande arcano, o grande mistério, a grande seidade. É a carta do próprio Melquisedeque que comanda todo o contexto evolutivo. Então nós vamos falar da carta 15, o Diabo, que o nome verdadeiro é a grande luz, a grande manifestação, no dia de hoje. Então é imperdível, aguardo você lá das 15 até as 18 horas. Entender o mecanismo de uma carta é fundamental porque permite entrar dentro do tarô e depois sair por qualquer uma das 22 portas dos mistérios maiores ou das 56 portas dos mistérios menores. E a carta 15 representa o conhecimento unificado, o conhecimento totalizado para adentrar nos mistérios maiores e menores do tarô como um todo, das 78 lâminas que eu falo, né? Então é super importante, aguardo você, é imperdível, das 15 até às 18 horas, neste sábado, dia 21 de fevereiro. Depois, das 18h30 às 19h30, nós temos a prática da meditação concessional, que é a prática mais rápida, mais direta, mais importante, mais eficaz para você despertar tudo que está represado no seu inconsciente, como dons, faculdades, potencialidades, virtudes. E abrir os 7 orifícios da cabeça. 2 clareaudiências, ouvido esquerdo Saturno, ouvido direito Marte. 2 clarividências, olho esquerdo Vênus, olho direito Mercúrio. 2 percepções olfativas, narina esquerda Ida, percepções emocionais. Narina direita Píngala, percepções e conhecimentos mentais. O poder da boca, Júpiter, representa o poder da palavra do Boca Santa, aquilo que ele fala começa a acontecer. Desperta pineal, epífise pituitária ou hipófise, cujos hormônios da pineal, melatonina, da pituitária ou hipófise, tireotrofina, permitem dons, faculdades e potencialidades. E a abertura dos 7 orifícios da cabeça permite a abertura do 5º chakra, que fica na garganta, que é o Vishuddha, que desperta 8 potenciais, abrindo os 8 poderes do adepto, 8 yogangas, ou 8 vibhutis, ou 8 poderes humanos da flor de ouro, ou do chakra que fica entre a ponta do coração, que é o cardíaco, e da frente do umbigo, que é o umbilical.
é um chakra que fica entre esses dois. É o 8º chakra, que dá os 8 poderes do adepto. Tudo isso você vai ouvir nos preâmbulos e nos ensinamentos da prática da meditação. E a meditação, então, permite equilibrar o físico, o vital, o astral, o mental e adentrar no espiritual. Permite liberar os 7 orifícios da cabeça, abrir o chakra da garganta, soltar todos os dons, faculdades e potencialidades, dar maior vida, maior potencialidade, equilibrar os sentidos, sentimentos e emoções distintos, equilibrar os pensamentos, potencializar os insights, as criatividades e abrir para adentrar no espiritual, onde se vai dar o encontro com o Mestre, que é exatamente igual a nós, em semelhança, porque fomos feitos iguais à sua própria pessoa, semelhantes à sua própria expressão, e aí vem o encontro com o Mestre dentro do tempo que é o nosso corpo, e dentro das 2 colunas JB de Joaquim Borrás, hemisfério esquerdo racional e direito emocional. Tudo isso pela prática da meditação imperdível, das 18h30 às 19h30. Você assiste 4 práticas, são 4 sábados, você pode alternar sem problema nenhum, e são práticas que depois você faz na sua casa, com toda a nossa assessoria, para a sua potencialização interior e abertura dos poderes da garganta do Vishuddha. E à noite teremos uma palestra das 20 até as 21h30. Super importante, vamos falar de uma energia, de uma força que você tem em latência, dormitando na sua coluna vertebral e que ao ser desperta muda o homem no super-homem, uma mulher numa super-mulher, transforma o nécio, o idiota, o ignorante no verdadeiro sábio, que é o poder de Agni. Então, o despertar de Agni, o poder da vitória. Então, nós vamos falar de Agni, o poder da realização, o poder da vitória, e você vai aprender, então, como despertar este poder, esta energia, esta força, sentir o fogo da vitória, o fogo do sucesso, o fogo da prosperidade sendo libertado dentro de você. E esse fogo, essa energia é que vai fazer tudo se plasmar como realidade no contexto evolutivo. Então, Agni, né, o poder da vitória, e vamos falar tudo sobre como liberar essa força, potencializar esta força na palestra de hoje, imperdível também, das 20 até as 21h30. Nesse domingo ainda não teremos atividades, estamos programando uma série de atividades, inclusive para durante a semana agora, porque estou mudando, estou formatando, estou trabalhando muito mais na parte espiritual, e a gente vai ter então na parte comportamental, espiritual, na parte de conhecimento, né? Vamos intensificar todas essas atividades, né? Então, na semana que vem teremos novidades, eu vou divulgar tudo isso para vocês, tá bom? Bom, onde vai ser dado toda essa palestra hoje à noite, a meditação, o curso falando do tarô, é na Consciência Cósmica. Onde fica? Na Rua Alberto de Oliveira 70. Onde fica essa rua? É fácil. É metrô Brigadeiro, ou então você está na Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, aí são quarteirões curtos. O primeiro tem a Imaculada Conceição, lá adiante já tem o Extra, então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, aí vira a segunda rua à direita, descendo, primeira à esquerda, é a rua sem saída e você já vê a Consciência Cósmica. Telefone 3287-7022, 3287-7022, liga agora, ligue já. Ou então pelo site www.conscienciacosmica.com.br. Lá também eu tenho mais de 400 temas de CDs disponíveis para você. Estou editando mais 400 temas também, com CDs variados, 3, 4, 5, 12 CDs por tema, para ajudar no seu trabalho consciencial, tá certo? Então ligue lá e estaremos logo mais recebendo você lá, tá certo? Bom, se você quiser também adquirir CD diretamente comigo, anote aí, mande um e-mail para cd@mistérios-revelados.com. Houve um problema com este site, mas ele está sendo atualizado e a gente vai ter todo esse trabalho de volta à disponibilidade. A gente pede perdão pela falha, mas infelizmente não foi de nossa alçada, né? Então é cd@mistérios-revelados.com. E também agora estou com tempo disponível para dar cursos em empresas, cursos assim durante o dia, à noite, ou em atividades em clubes, atividades assim também
em espaços também, em atividades junto a bancos, junto a empresas, falando sobre motivação gerando resultados, falando sobre como lidar com pessoas, ter mais resultados pessoais, como trabalhar em equipe, ter mais resultados com as equipes, com as pessoas, falando sobre tipos de temperamentos humanos, sobre inteligência emocional, sobre o desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades, desenvolvimento do poder da mente, a acuidade sensorial para errar menos e acertar mais, sobre a intuição administrativa. Olha, são muitos temas que a gente pode ofertar para você, temas esses de uso prático e de eficácia para mudar totalmente os resultados da sua empresa, resultados dos seus negócios. Para isso, você mande um e-mail para mim, para adequar@uol.com.br, adequar@uol.com.br, ou então por telefone, somente para esses assuntos, ligue direto e fale comigo, é o 96487022, 96487022. E na TV, diuturnamente, 24 horas, super8tv.com.br, 8 em número. Esses são os avisos. No comando técnico, Donizete, todo charmoso aqui, já liberou os telefones 3016-1766, 767-768, para você ligar. E já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o César. Tudo bem, César? Tudo. E a sua pergunta? Eu queria saber, quando esse cometa passou, o mundo vai ter grandes transformações. Sim. Né? Eu queria saber dessas transformações, vai ter aparições de UFOs? Ok, então. Um grande abraço, hein? Bom, esse cometa Lunin, que ele é verde, então ele tem cianeto, que dá essa característica verde na cauda. O cianeto é venenoso, mas não tem problema nenhum, né? Porque ele está muito distante da Terra e mesmo que passasse próximo da Terra, não teria problema em cima das velocidades e da couraça que a atmosfera terrena tem e que nos protege contra esses impactos, não é isso? Mas esse cometa, ele sempre é o anunciador de mudanças cíclicas. Através das iniciações a gente sabe que cometa, o gameta, ele representa um fertilizador cósmico. E sempre que ele é visto como novidade, acontecem grandes alterações sociais, não é isso? Quando nós tivemos o cometa de Halley, que aparece de 76 anos, ele surgiu a última vez em 1986 e anterior em 1910. Quando ele surgiu em 1910, nós tivemos realmente grandes transformações sociais, grandes transformações culturais, que isso começou a se plasmar ao redor de 1910. Né? Aí então surgiu o automóvel, surgiu a aviação, surgiu toda uma série de tecnologias, uma mudança social muito grande também. Em 1986, também tivemos muitas mudanças no mundo, nos aspectos sociais. Até que em 1980, era a época da Guerra Fria, todo esse problema, tivemos até a queda do Muro de Berlim e a dissolução completa dos sistemas do capitalismo, do comunismo e do socialismo. Não é isso? Aí tudo ficou miscigenado, misturado, mesclado, bagunçado, até se acertar um outro processo. Então, pelas escolas de iniciação e pelo conhecimento espiritualista, sempre que surge um cometa novo, não é isso? Para mim, a Halley era novo, não é isso? Em 1910, e depois o ciclo dele ficou definido como 76 anos, aí já ficou conhecido, mas sempre que ele surgiu de início, trouxe grandes transformações, como mudou o mundo inteiro em 1910. E agora a gente não tem a mesma expressão de um Halley, porque quando o Halley surgiu em 1910, a gente olhava no céu, eu não era vivo, lógico, né? Senão eu não tenho toda essa idade. Então o que acontece? Ele apareceu no horizonte e surgiu até o outro extremo do outro horizonte, né? Do horizonte da esquerda para o horizonte da direita. E aí então fechou a abóbada celeste inteiro, foi assustador. Em 1986 não foi tanto, mas foi significativo. E esse é um cometa Lunin, descoberto por um chinês de 19 anos, né? E por astrônomos da China, de Taiwan e da China continental. E aí então veio o nome Lunin, que é o nome do telescópio, e ele surgiu então com este impulso. Não tem a mesma significância, mas sempre traz algum agregado de alteração. Muito obrigado pela sua participação e temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô, é o 3016, o 766, o 767, o 768. Quem fala?
Aqui é José Evandro, de Itaquera, Zona Leste. Tudo bem, José Evandro? Tudo ótimo, professor. Então, e a sua pergunta? Professor, o senhor falou dos 7 seres crísticos que se manifestaram através de Melquisedeque. Sim. Poderia dar os nomes deles? Então, eles têm nomes até brasileiros, né? Os nomes brasileiros, o nome completo é Antônio, é o primeiro nome do primeiro, né? O do segundo é Bento, o do terceiro é Carlos, o do quarto é Daniel, né? O do quinto é Eduardo, o do sexto é Francisco e o do sétimo é Godofredo. Mas eles têm nomes chineses, eles têm nomes alemães, eles têm nomes árabes, eles têm nomes assim egípcios, são nomes assim que dentro das escolas de iniciação eles existem. Então eles surgiram no contexto evolutivo não como expressão para serem admirados, mas é uma expressão oculta, ou trazendo um pacote de conhecimento para disponibilizar para a humanidade. São seres agartinos que, através dos mundos de Duat, que são mundos arquivos e registros concessionais, colocaram isso nesses arquivos para serem manifestados. No mundo de Badagas fizeram as implantações, porque o mundo de Badagas antecede tudo que existe no mundo físico. Então o avião, os equipamentos elétricos e eletrônicos, a televisão, a internet, o computador, tudo isso já existia antes de existir na face da Terra nos mundos de Badagas. E essas consciências badagatinas é que trazem tudo isso ao contexto físico, evolutivo, material, na nossa dimensão em que nós estamos agora. Então esses seres se manifestaram em 1900, trazendo todo esse conhecimento que foi plasmado anteriormente. Então eles aceleraram todo o processo evolutivo durante 56 anos. Ou seja, de 1900 até 1956, como eu falei no programa. São seres que têm nomes, eles são aspectos de Mori, Hilarião, Diolcuro, Serapis Bey, Veneziano, Kutum e Germano. Eles têm vários nomes, eles têm várias essências, mas é sempre a mesma coisa. São 7 auto-rishis, são 7 rishis da evolução hindu, são 7 prajapatis, são 7 autogerados, são 7 anjos da presença, são 7 arcanjos, né? Como Micael, Gabriel, Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. Então os nomes são simplesmente significados de percepções humanas, mas o que vale são as consciências, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então na época de Jesus existiam 7 Jesus, então 3 entraram no contexto evolutivo e 4 ficaram, né, sempre dando o suporte oculto. E o que estiveram no contexto evolutivo foi João Batista, que representa o Jesus humano, o Jeffersus, ou Jesus que morreu na cruz, que representa o aspecto de um angélico, e Urqueme, que representa o aspecto de semideus, que era igual como que irmão gêmeo de Jesus. Eram 3 aspectos. E temos Apolônio de Tiana, que foi um outro aspecto crístico, reserva, que não entrou no processo evolutivo, mas faz os mesmos milagres. Ele nasceu na Capadócia, né? Na Grécia, e aí fazia parte do Império da Grécia, e ele então se manifestou na época de Jesus também. Apolônio de Tiana, um ser misterioso, cheio de milagres, fazia também os mesmos feitos que Jesus fazia, tinha o mesmo potencial, e ele foi simplesmente, não foi utilizado nos mistérios crísticos, mas era um ser reserva. Existiam mais 3 seres reservas. Muito obrigado pela sua participação. E vamos a mais ouvinte. Alô? Alô? Sim, quer falar? É o Dionísio. Tudo bem, Dionísio? Você fala de que bairro? Do Sacomã, professor. Como? Do Sacomã. Ah, Sacomã. É. E a sua pergunta? É assim, eu queria saber esses 2 aspectos de Maitreya, masculino e feminino. Sim. Eles nasceram, tem um pai que representa eles aqui na matéria, ou eles simplesmente apareceram na evolução assim, como se fosse do isso. nada? Então vamos explicar. Na realidade, todos os avatares, inclusive a origem de Jesus e a origem de Maria, todos, 100% dos avatares seguem uma linhagem. Eu falei, é sempre o mesmo ser. Então, se é sempre o mesmo ser, se a gente olhar Jesus, ele é o mesmo Krishna, não tem diferença. Eu falei isso no programa de sexta-feira, no programa de ontem. Jesus e Krishna têm a mesma essência. O nome de Krishna era Ieseus Krishna, o nome de Jesus Jesus Cristo. Krishna era filho de uma virgem Devaki, Jesus era filho de uma Virgem Maria.
Quando Krishna nasceu, mataram todos os meninos para tentar matar a Krishna, e quem mandou matar foi Arkansas. Quando Jesus nasceu foi a mesma coisa, quem mandou matar os meninos foi Herodes, não é isso? Depois Krishna foi tentado por uma mulher exuberante, que era Nixcumba, e Jesus por uma outra exuberante, com 7 demônios, que era Madalena, que depois, ao ter os seus demônios expulsos, passou a ser a sua discípula. Jesus, ele era andrógeno em aspecto, em relacionamento entre homem e mulher. Apesar de ter um corpo muito bonito, de ser um homem muito bonito, ele era juramentado dentro das iniciações essênicas, então ele não tinha contato com a mulher, não é isso? Então, essa história de Jesus, de Código da Vinci, aquilo é lixo, não tem nada a ver exatamente com Jesus, não é isso? Aquilo é uma história, aquilo é fantasia. A gente respeita a fantasia, a gente respeita a história, e o próprio escritor do Código da Vinci diz que aquilo é algo criado por ele, né? Não está retratando como verdade. Então é simplesmente um romance, ainda de cunho policial, que traz esses aspectos iniciáticos e aspectos misteriosos para valorizar mais o seu trabalho como escritor, não é? Mas não é um livro de expressão de verdade, um livro de ocultismo, não é? Ele dá uns flashes sobre algum conhecimento, mas sem muita essência. Então, nesse aspecto, é o mesmo ser. Então não tem diferença de Jesus. Jesus fazia milagres, Krishna fazia. Jesus morreu pregado na cruz, Krishna por flechadas também, pregado com flechas. Então a gente tem, com flechas pregadas, mas então a gente tem repetições, é uma mesma essência. Então o pai, né, e a mãe de Jesus são o próprio São Germano. São Germano é andrógeno também, mas ele, quando se manifesta no mundo polar, ele se polariza em LPD, né? Que é o famoso LPD, não é? Lorenzo Paolo Domiciani, que é o nome do pai de todos os avatares. Lorenzo Paolo Domiciano, e o símbolo de todos os avatares é LPD, em bandeira amarela, escrita em azul, com dragões em azul. Então representa essa figura. E mulher é Lorenza Feliciani Domiciani. Lorenza Feliciani Domiciani representa a mãe de todos os avatares. Então a mãe de Maria, que era andrógena, e depois do seu androgenismo veio Jesus, aí é o poder do Espírito Santo, porque ela tinha a espermateca, e também ela tinha o óvulo, e ela se autogerava para criar Jesus, que era um ser especial, e também ela era mulher, tem um aspecto feminino, e da união com José tiveram muitos filhos, como Marta, como Tiago, que era discípulo de Jesus, Tiago menor, e outros filhos. Então Jesus teve muitos irmãos e muitas irmãs, mas eram aspectos humanos. Ele não, ele era um aspecto divino, totalmente diferenciado. Os irmãos não tinham o mesmo potencial de Jesus, mas totalmente diferentes. Eles eram semideuses, já Jesus já não. Ele pertencia à classificação dos deuses, né? Ou então eram anjos, os outros eram semi-anjos. Eram seres de badagas, e Jesus não. Jesus era badaga pura, os outros eram miscigenados de badagas. Ou de homem com mulher, mulher de badaga, homem da face da terra. Ou outros processos. Então a gente tem essa manifestação. E no caso de Maitreya, é a mesma coisa. O aspecto masculino e feminino também são filhos de São Germano. Então São Germano, quem que é? É o 7º aspecto de Melquisedeque. Então ele é o progenitor de todos os avataras que já existiram. Eu estou falando dos rishis iniciais, eu estou falando dos Vyasas, são mais de 28, de Zoroastros, mais de 100. Por isso que o Irã é uma terra sagrada, não pode se mexer com o Irã, senão é a ira de Deus em cima de quem mexer. Então o Irã teve 100 manifestações crísticas, 100 manifestações zoroastrinas, ou de Zoroastros, ou de Astros Zeros, ou de Cristos. Então veja, é uma coisa incrível. Foi o país que mais teve manifestações crísticas. E um país que nasceu toda a metalurgia, todo o conhecimento científico, todo o conhecimento da astronomia, todo o conhecimento da química, da física, e que depois, através dos mouros, foi levado para a Europa, e da Europa que está aí. Então foram os mouros que levaram isso, e tudo veio do antigo Império Persa, veio da antiga Pérsia, né? Então veja que todos os avataras são filhos de uma mesma essência, de uma mesma potência, não é? E é sempre a mesma. E Mário Lúcio e Maria Lúcia, ou seja,
Estes aspectos são filhos de São Germano. E São Germano nada mais é do que o próprio Melquisedeque em um dos seus 7 aspectos. Então, na realidade, são os próprios filhos de Melquisedeque. Melquisedeque se desdobra em 7 aspectos, e um deles é São Germano. Então vamos lá, More, Hilarião, Diolo, Culo, Serapis, Bey, Veneziano, Cotume e Germano. Então o Germano, que é a manifestação, é que dá a origem aos avataras. Eu falo todos os avataras que surgiram na face da Terra têm o mesmo pai, uma mesma mãe, uma mesma essência. E essa essência é São Germano, Lorenzo, Paolo, Domiciano e Lorenza Feliciane Domiciani. Esse é o segredo. Bom, nós agradecemos seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. Estaremos de volta com reprise desse programa às 5 horas da manhã. E diariamente, olha, eu aconselho vocês, põem para gravar, ouça o programa dessa semana. Eu estou falando do ocultismo, estou falando da fantasia e falando da realidade, com aspectos muito interessantes nesta semana. São programas inéditos, às 4h30 da manhã, de segunda a sábado, né? Sexta-feira, 21 horas, domingo, reprise desse programa às 5 horas e sábado que vem às 13 horas. Estarei com você agora esperando lá na Consciência Cósmica. O meu telefone para cursos, palestras e também para atividades profissionais, anote aí. Então, é 9648-7022. Tchau, gente. Agradeço a Donizete e continue, que na sequência ela está aí, Adriana Esplendore, com o seu programa Equilíbrios. Tchau, gente.